Hoje eu vou falar com vocês sobre os riscos de quem faz cirurgia da vesícula. Pessoal, esses riscos, muitos deles não servem só para quem faz a cirurgia de retirada da vesícula. Toda cirurgia, independente do procedimento, envolve riscos. Vocês têm que entender isso. Não importa qual é a cirurgia que você vai fazer, ela tem riscos envolvidos. Então, não adianta você pensar que, nossa, é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia simples. E isso é extremamente importante você entender. Um dos pontos principais que eu gosto muito de tratar no consultório é o seguinte: você corre riscos ao fazer a cirurgia. Ai, doutor, mas então por que faz a cirurgia? Porque tudo na medicina, tudo, até a medicação que você toma, é posto numa balança de risco e benefício. Se eu tomar esse remédio aqui, ele vai me trazer mais benefício do que ele vai me trazer risco? Se eu ficar com a minha pressão alta, é mais perigoso ou menos perigoso do que eu tomar esse remédio aqui? Então, é essa análise que a gente faz para quase tudo na vida. É por isso que não é todo paciente que tem pedra na vesícula que você vai pegar, sair correndo e operar. Não é todo paciente que tem hérnia que você precisa sair correndo e operar. Então, é por isso que existe a consulta com um especialista na área. Porque muito médico que não é especialista, às vezes fala, pô, se tem isso, tem que fazer isso. Gente, não é assim que funciona. Procure um especialista no que você tem. E hoje eu vou trazer para vocês algumas informações a respeito de pedras na vesícula, que são as dúvidas mais frequentes que eu recebo. Então, eu vou estar olhando aqui para dar uma lida para lembrar as perguntas que vocês mais fazem. Então, primeira pergunta, pode vazar bile depois que a gente coloca o clipe? Como é que funciona isso? Pessoal, quando a gente faz a cirurgia de vesícula, a gente faz Deixa eu tirar o som do meu notebook. Quando a gente faz a cirurgia de vesícula, a gente coloca, em geral, a gente faz ela por vídeo, na maioria dos casos. Existe também a possibilidade de fazer aberta. Na aberta não se coloca esse clipe. Mas na cirurgia por vídeo, a gente pega, estica um ducto cístico, que é o caminhozinho por onde a bile, que é o líquido que a vesícula armazena, libera para o seu intestino. A gente estica esse caninho e coloca um clipe de titânio ali. Existe a possibilidade desse clipe sair dali? Existe, gente, mas é extremamente baixa, tá bom? Muito baixa mesmo. Tanto é que na cirurgia, na técnica é descrita a colocação de 2 clipes de titânio ali naquela região, e esses clipes em geral ficam muito bem seguros nessa região, tá bom? Então fiquem tranquilos. E caso isso aconteça, o que vai acontecer? A pessoa provavelmente vai começar a desenvolver dor abdominal, vai sentir um incômodo. Por quê? Porque a bile, que era para estar descendo para o seu intestino, ela vai estar saindo e caindo dentro da sua cavidade abdominal. E isso pode levar a infecção, pode levar à formação de um bilioma, e isso tudo causa sintomas como dor abdominal, pode causar febre, e a gente até a saída dessa secreção pelas próprias incisões ali da cirurgia. Então, isso é uma das complicações que pode acontecer na vesícula, soltar o clipe de titânio. Chance disso acontecer? Baixíssima. Baixíssima mesmo, tá? Outra complicação que pode acontecer na vesícula. Quando a gente está fazendo a cirurgia, a gente pode sim acontecer a lesão de alguma estrutura ali, a lesão do colédoco, a lesão da via biliar. Nossa, o que é isso? Gente, colédoco, via biliar, isso tudo são os caminhos por onde a bile, que é esse líquido que é produzido pelo fígado, passa. E caso haja lesão disso, existem várias técnicas que a gente pode estar utilizando para reparar isso. Mas é uma das complicações, e não é uma complicação que o cirurgião necessariamente errou, tá? É uma complicação que é inerente do procedimento. Pode acontecer em qualquer cirurgia de retirada da vesícula. Não é porque aconteceu no seu caso que aquilo ali não poderia ter acontecido, que foi um erro do cirurgião. Pode ser um erro do cirurgião? Pode, mas aí é o juiz que vai decidir. Mas na maioria dos casos, é algo que pode estar ali descrito das complicações que podem acontecer na cirurgia de vesícula. Quanto mais experiente, quanto mais cirurgia do cirurgião que você escolheu já fez, menor é a chance disso acontecer, logicamente. Quem está mais bem treinado, conhece mais variações anatômicas. Então, isso tudo é muito importante de ser avaliado. Outra complicação que pode acontecer de quem retirou a vesícula: infecção. Infecção desde a ferida operatória, ou seja, nos lugarzinhos que a gente dá o pontinho na pele, até infecções lá dentro da sua barriga podem estar acontecendo por conta de alguma contaminação ali na região. E então, é importante você saber que existe infecção. Um dos motivos pelo qual a gente usa antibiótico profilático antes de fazer a cirurgia é que você vai pegar e está mais protegido disso. Outra complicação que pode acontecer na cirurgia de vesícula: síndrome pós-colecistectomia. Infelizmente, 10%, às vezes chegando até 40% em alguns estudos dos pacientes, eles acabam desenvolvendo o que a gente chama de síndrome pós-colecistectomia. O paciente
começa a sofrer com dor, indigestão, ele começa a ter sensação de empachamento, diarreia. Isso tudo são sintomas que podem acontecer em pacientes de forma crônica, claro que tem tratamento, mas pode acontecer de forma crônica em pacientes que retiraram a vesícula. Isso acontece em mais ou menos, de fato, 10 a 15% dos pacientes, tá? O seu cirurgião tem que conversar com você disso antes de fazer o procedimento. Por quê? Porque às vezes você não tem sintomas da sua pedra na vesícula, faz a cirurgia e começa a ter sintomas. Imagina que coisa chata. Muito, muito deselegante, né? Mas você tem o direito de saber que isso pode acontecer. Síndrome pós-colestectomia. Hérnia incisional. Eu posso ter hérnia quando eu operei as pedras na vesícula? Pode, gente. Toda paciente e todo paciente que foi submetido a alguma cirurgia de corte ou por vídeo é sim passível de sofrer com hérnias ali naquela região. E essa hérnia a gente chama de hérnia incisional. Por quê? Você não obedeceu o pós-operatório direito. B, não houve uma boa cicatrização da região. C, o cirurgião não fechou de forma adequada aquela região. Entende? Existem vários fatores que podem estar levando você a sofrer com aquelas pedrinhas na vesícula, entendeu? Desculpa, a sofrer com a hérnia incisional. Outro ponto que todo paciente que faz cirurgia pode sofrer: trombose, embolia pulmonar. Isso tudo são algumas das principais complicações que quem vai fazer uma cirurgia de retirada da vesícula pode sofrer. Então, pessoal, não adianta você também ficar com medo disso que eu falei. Meu Deus, o doutor Ítalo me deixou em pânico de fazer a cirurgia da vesícula agora. O que eu faço? Não vou mais operar, vou continuar sofrendo com as minhas cólicas. Pessoal, vamos voltar no começo do vídeo. Toda vez que a gente decide fazer alguma coisa para você, todo médico que é responsável, sensato e sabe o que está fazendo, ele indica porque tem necessidade ou existe uma indicação para aquele procedimento ser feito. Se o seu cirurgião recomendou a retirada da cirurgia, se o seu cirurgião recomendou a retirada da vesícula biliar, é porque você tem algum fator de risco associado a essas pedras na vesícula, é porque você apresenta sintomas, é porque o cálculo é muito grande, é porque tem um espessamento da parede, é porque sua vesícula é esclerotrófica, é porque tem pólipo associado, é porque você tem alto risco de desenvolver o problema mais para frente, ou então porque você é idoso e aí se tiver algum problema, esse problema é muito grave. Isso tudo é mais perigoso do que tudo isso que eu falei no vídeo. Você consegue entender isso? Tudo isso que eu falei no vídeo é menos perigoso do que é mais perigoso do que tirar a vesícula. Então, entenda, existem riscos de retirar a vesícula? Sim, mas a retirada da vesícula te protege de mais problemas do que ela pode causar para você, não é para todo mundo. Entenda isso. Paciente idoso com múltiplas comorbidades, o cara já infartou, teve AVC recente, está usando anticoagulante, é um paciente com baixíssima fração de ejeção, uma hipertensão de difícil controle, paciente obeso mórbido, tudo isso muda essa balança. E aí, por exemplo, a cirurgia acaba ficando mais perigosa do que não operar. Então, o médico, gente, a gente tem que decidir sempre nessa balança. Não é um negócio assim, A mais B é C. Não é. 2 mais 2 nem sempre é 4 na medicina. Isso é uma verdade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você assistiu o vídeo até aqui, não está me seguindo, não compartilhou com quem tem pedra na vesícula ainda, você não merece estar aqui. Não, brincadeira. Por favor, faça isso. Tá legal? No próximo vídeo, eu vou deixar em aberto o tema, quero ver os comentários e vou pensar em algum tema para isso. Mas eu estava pensando, já que eu já falei de pedras na vesícula, desde como a gente descobre, passando pelo pré-operatório, até como são as complicações do pós-operatório, eu estava pensando da gente começar a falar de hérnia, ou então ir para a cirurgia vascular, que é a especialidade que eu estou fazendo agora. A gente vai conversando. Um abraço.